E aí, confinados, como é que estamos nessa surpresa não boa que tivemos aí? Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos pegar uma aula mais tranquila. Tá tudo super arranjado por aqui. Eu vou pedir desculpas pra vocês porque eu não costumo fazer vídeo com slide, apresentação assim. Então eu vou tentar. Eu nem sei se tá focando, se tá tudo certo pra vocês enxergarem. Então, paciência, nós vamos nos adequando de acordo com o que acontece. Se você acabou faltando semana passada na aula presencial, prazer, eu sou a Veridiana, sou professora de planejamento estratégico e na verdade nós vamos conversar aí, eu vou retomar uma aula que uma turma já assistiu, mas não é porque você é da turma, não lembro se é A, B ou C e você já assistiu, você vai continuar assistindo aqui, inclusive lá no comentário pra gente ter um controle de frequência, alguma coisa assim, você vai escrever assim, seu nome completo e qual é a sua turma para eu conseguir encaminhar, entender quantas pessoas estão assistindo, como é que tá funcionando, se tá rendendo, se não tá, tá bom? Então, para essa primeira aula, inclusive já vou falar que a gente tá... Eu tô aqui, tá meio escuro porque eu tô no meio do projetor, vou vir pro claro, pro escuro, pro claro, pro escuro. Tem uma coisa muito louca, eu não sei muito bem o que tá... aqui faz parte do projetor mesmo. Não faz não, é a câmera que tá aparecendo. Ah, meu Deus do céu, vou ter que mexer com vocês. Fiquem aí. A gente vai fazer tudo assim como se fosse ao vivo mesmo. 2 horas depois... Eu vou tentar deixar esse vídeo realmente como se a gente estivesse na sala de aula, a gente tá aqui conversando, vai faltar só aquela troca de informação, aquela malemolência da sala de aula. Comenta e assim a gente vai tornando a nossa aula mais rica. Nada impede da gente ou se comunicar pelo Classroom, ou como a gente tá meio sem acesso, nós nos comunicamos aqui mesmo. Pelos comentários, com perguntas, com afirmações, o pessoal que já assistiu, pega alguns comentários que eu já fiz, que você já lembrou e bora ver. Então a nossa primeira aula vai ser referente sobre os fundamentos da administração, competências, habilidades e atividades e funções dos administradores. É nossa aula 1, é nosso pontapé inicial. Ela é uma aula mais tranquila, é uma aula mais simples, então vamos tentar trazer aqui alguns pontos, vamos fazer algumas discussões, algumas análises e semana que vem, ainda não sei se é segunda ou terça-feira, eu vou fazer com a professora Liliana, a gente vai fazer uma live, vou mostrar ainda, a gente não sabe muito bem por onde, mas pra gente bater alguma dessas competências com liderança, alguma dessas habilidades, como é que se forma esse processo inteiro. Então, bora começar. Então vamos falar primeiro sobre os fundamentos de administração. O que a gente tem aqui? O que é administrar? A gente acha a gente fala muito do termo administrar como um termo muito comum, mas eu não sei se a gente tem como senso ou como ideia o que é realmente administrar. Administrar é só cuidar. O que é administrar? Então, administração, a palavra vem do latim e significa direção ou tendência para algo baseado na subordinação ou obediência. O que é importante aqui para a gente destacar é que essa subordinação e obediência, essa subordinação e essa obediência que eu tô deixando, que a gente tá falando aqui pra vocês, ela não tá ligada a um lado negativo, mas sim em obediência de seguir um direcionamento. A administração, ela é uma estratégia para a gente saber de onde estamos, para onde vamos, o que nós precisamos, tá bom? O WhatsApp, dá uma segurada aí, vou até te silenciar, pera só um pouquinho. Então, uma direção de para onde nós estamos, para onde nós vamos. Então, isso é o importante dentro da administração. Então, basicamente, é para onde nós vamos e vamos seguir essa direção, geralmente baseada numa liderança, baseada em alguém que você segue, o teu líder, o teu gestor, o teu líder de equipe. Então ele sempre te passa um direcionamento. Afinal de contas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Uau! Nós estamos passando por um momento que é o momento de gestão de crise que nós estamos agora, enfrentando um momento que os nossos pais não enfrentaram, talvez até nossos avós não tenham enfrentado um momento como esse, onde a gente não sabe muito bem qual direção seguir.
O que a gente tem especificamente, pensa agora, vamos refletir como futuros administradores, a gente está passando por esse processo que a gente tem que fazer uma tomada de gestão de crise e as nossas ações, elas têm reflexos em outros países. Então a gente sabe o que aconteceu de errado naqueles determinados países e a gente está tentando evitar que aconteça no nosso também. Porque se um país, ele vamos colocar, geograficamente menor que o nosso, nem sei se o termo é o correto, mil perdões, mas imagina um país de amplitude do Brasil. Então a gente tem que saber como lidar com essa situação. Se as medidas, elas são, a população está totalmente satisfeita com essas medidas, algumas pessoas sim, outras pessoas não. Algumas pessoas acham que ficar em casa é um absurdo, que não pode, que está quebrando as empresas, e isso tem sim um lado de verdade, isso vai impactar na economia, mas por outro lado, poderia impactar de maneira muito mais agressiva a vida das pessoas e economicamente. Então seria uma irresponsabilidade a gente não tomar essas decisões voltadas para reclusão na nossa residência. Então, isso é importante. Então a gente tem que saber que é uma tendência para algo. A gente está obedecendo a um plano ou tentando obedecer um plano que nós deveríamos estar fazendo, por exemplo, de reclusão familiar residencial na medida do possível. De um plano macro, um plano maior. Você não está pensando única e exclusivamente no seu bem-estar e no da sua família. Você está pensando no bem-estar de toda uma nação. Então nós temos que ter um direcionamento. E é daí que começam, por exemplo, os conflitos, porque nem todo mundo está de acordo e nunca estará. Na tua empresa, por exemplo, quando o teu líder, ele te manda ou te pede para fazer alguma coisa, muitas vezes você não concorda e fala, não, isso não vai dar em lugar nenhum. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Quantas vezes nós já passamos por essa situação onde a gente não acredita no propósito daquilo, mas a gente obedece essas normas e essas regras, tá? Então vamos lá. Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar objetivos estabelecidos. Quando a gente fala com o pessoal de economia, eles costumam brincar com a gente que o principal foco da faculdade, quando você pisa na faculdade, a primeira coisa que falam é lei de oferta e mercado, lei de oferta e mercado. Porque esse é um marco em que a gente estuda também administração, mas eles têm que saber trabalhar com isso de maneira muito correta e descobrir todas as vertentes que tem isso. Quando a gente está falando de administração, a gente está falando aqui de 4 pilares fundamentais, que é o planejar, organizar, liderar e controlar, ou dirigir e controlar. Então eu fiquei repetindo na sala de aula presencial lá, gente, lema de administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Se você ainda não entendeu, repito pra você. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso daí são os pilares da administração. E aí você pensa, ai, Veridiana, que coisa, né? Cara, é muito difícil você conseguir lidar simultaneamente com esses 4 pilares fundamentais, que é o planejar, organizar, liderar e controlar. A parte do planejamento, pensa o seguinte na sua vida: quantos planejamentos você já fez na sua mente? Você ensaiou, você estabeleceu metas, você colocou prazos, você definiu estratégias e na hora de executar o plano, deu ruim. Porque não é tão fácil, na verdade é muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina. Um dos principais pontos que a gente tem, assim, como, vamos colocar, uma administração, pensa na administração do lar. Você tá vivendo, vou usar novamente esse momento que a gente está passando de afastamento, né? E a gente tá dentro da nossa casa. E aí o que acontece? Na sua casa, não sei se tá tudo bom, se tá tudo fácil conviver harmonicamente. Se você ainda não estiver nesse processo, em algum momento você vai entrar em reclusão na sua casa, afastamento, e aí talvez as brigas e conflitos vão acontecer, porque você está mudando a ordem do negócio. Quando você está de férias e a tua mãe, ou teu pai, ou teu tio, teus avós, enfim, quem for que seja que fica o dia inteiro na sua casa, se você tiver uma pessoa dessas que fica o dia inteiro na sua casa, quando você entra de férias, você já atrapalha
atrapalha o dia a dia daquela pessoa. Você já mexe com o processo dela aqui estabelecido do dia a dia. E aí você gera conflito. Essa pessoa fala, você não volta nunca a trabalhar? Pelo amor de Deus, adoro você de férias, mas já deu, volta a trabalhar que é importante, você é jovem. Isso atrapalha. Agora imagina dentro de uma empresa, de uma organização. Leve em consideração, vai puxando na tua mente tudo aquilo que você está lembrando sobre isso. Olha só, como é que você consegue planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização? E não só isso, você tem que usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos estabelecidos. E aí eu vou voltar um pouquinho com vocês. Gente, vai ficar escuro, perdão, mas vamos funcionando assim, porque senão não aparece o projetor, porque tá anoitecendo agora, eu aproveitei exatamente esse espaço para filmar. Mas bora lá. Olha só. Alcançar objetivos estabelecidos. Lembra que eu falei lá no início? Se você não sabe qual caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então você tem que ter um objetivo. Eu vou sair do ponto A para chegar no ponto B. Então o meu ponto B é o meu ponto fundamental. Como é que eu vou fazer para sair de A para B? Vou fazer da seguinte forma, utilizando um planejamento, uma organização, uma liderança e um controle e os recursos disponíveis. Esses recursos, eles podem ser materiais, esses recursos, eles podem ser financeiros, esses recursos, eles podem ser de pessoas. Hoje, um dos mais importantes recursos das organizações são as pessoas. Por mais que a gente tenha tecnologia envolvida para o desenvolvimento de tudo, ou de quase tudo, sempre temos pessoas, temos ser humano, temos seres humanos envolvidos nisso. E por isso é tão difícil estabelecer ou definir e seguir essas diretrizes. Quando você faz um programa de computador, ele vai executar A, B, C, D e ponto. Aquilo que você pediu para que ele executasse. Entretanto, pessoas não. Tem pessoas que concordam e apoiam, tem pessoas que discordam e desincentivam as outras a continuarem o processo. Você vai encontrar inúmeras pessoas. Começa a pensar onde você trabalhou, ou se você ainda não trabalhou, pensa na escola em que você estudava antes da faculdade, pensa no seu dia a dia familiar. Quantas pessoas nós temos que concordam ou discordam? Quantas pessoas efetivamente falam assim, pode deixar, não, conta com a gente, olha. E na hora que você precisa realmente contar com aquela pessoa, cadê a pessoa? Ok. Sumiu, né? Ou você já tem aquela pessoa que a primeira coisa que fala assim, não vai dar certo, eu não acredito, não vai funcionar. Talvez esteja correto, não vai funcionar. Tudo bem? A grande questão é que você tem que saber apresentar por que não vai funcionar, de que maneira isso não vai funcionar, das opções, o que você já enxerga na linha da instituição que não se aplica, ou como é que a gente pode melhorar e mudar esses métodos e esses processos, tá? Então isso é importante. Então a organização, a administração, ela vai se basear nisso, organizar, planejar, dirigir e controlar, organizar, planejar, dirigir e controlar. E para fazer tudo isso, para que a gente consiga fundamentar essa estrutura, é extremamente desgastante, é difícil, porque a gente tem vários recursos, várias peças que eu tenho que tentar utilizar na minha capacidade máxima, na melhor forma de operar tudo isso. O que eu tenho aqui? Conceitos de organização. Organização é uma entidade abstrata de cunho jurídico formado por duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. Percebeu? Tô falando de objetivos novamente. Então eu tô falando de sair do ponto A para chegar no ponto B. Se você tem bastante alunos que eu conversei que querem ser empreendedores. Quando você abre uma empresa simplesmente porque você perdeu o emprego e aí você está abrindo alguma loja, algum estabelecimento só para ter uma nova fonte de renda, muito provavelmente isso não vai ter estrutura, não vai ter firmeza para se garantir como um negócio, porque você não está abrindo com propósito
propósitos ou com definições bem estabelecidas. É preciso que a gente deixe isso muito bem definido e muito bem estabelecido. Então, quando você pensa num negócio, em abrir um negócio, uma das primeiras coisas é você fazer o desenho desse negócio. Então, você abre um Canvas, que eu vou falar para vocês futuramente, ou vocês vão trabalhar lá em empreendedorismo, o que é tal dessa ferramenta Canvas, mas ela é basicamente um grande mapa que a gente consegue entender do negócio. E bem no meio desse Canvas, vou ver se eu deixo um Canvas para vocês baixarem, senão é só pesquisar no Google agora, dar um pausa, vá lá, pesquisa Canvas e imagens, e aí vocês vão ver, bem no meio do Canvas a gente tem um negócio chamado proposta de valor. Essa proposta de valor, ela tá bem no meio porque ela é central para o nosso Canvas, para o nosso negócio. Eu tenho que saber definir muito bem o que eu quero como proposta de valor para o nosso cliente. Mas se a proposta de valor tá ligada só ao que eu quero, como é que eu consigo oferecer efetivamente isso para os nossos clientes? Tá bom? Vou pausar um pouquinho para você beber uma água. Mentira, eu vou beber uma água e já volto.